Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão do dia, hoje dia 6 de março, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando pelo setup das linhas aqui no dólar, o que a gente teve? A gente teve o quase toque da linha inferior, faltou uma questão aqui de, deixa eu ver de quantos pontos. A mínima foi no 4,250 e nós tínhamos aqui a linha um ponto abaixo, então ficou por um ponto de pegar. Tem aluno que às vezes coloca um ponto antes ou meio ponto antes, a depender, se tivesse colocado e acionado nesse fundo aqui, chegou a andar movimento suficiente para dar uma parcial aqui pelo menos. Demorou, mas ok, foi. E aí não estopou, mas ficou travado, também não cravou o alvo final. Tem muito tempo que não dá oportunidade de cravar o alvo final. Infelizmente o dólar está com uma volatilidade de frequência muito baixa. Então, só essa oportunidade aqui mesmo. Mas não chegou a tocar, tá? Não chegou a tocar, tanto é que eu não fiz essa operação. E mesmo se tivesse tocado aqui, não sei se eu teria feito na hora, porque o gráfico de candles, eu já estava em duas operações. Depois eu vou falar sobre isso. Tomei 2 stops aqui nessa região. Uma na compra, depois a venda não foi. Então acabei não fazendo mais nada aqui. E aí o índice, a regra de coloração. Antes de falar do índice, falar do dólar aqui, da regra de coloração. Deixa eu ver se teve troca de cor hoje. Trocou de cor no fim do dia. Então nada a ser feito aqui. Já o índice, a regra de coloração. Carregando. A gente teve aqui mudança de cor nessa hora, eu comentei, saí para almoçar, falei, ó, quem quiser entrar, entra, porque eu não ia entrar, porque eu tinha tomado 2 stops no maldito do dólar. E o preço acabou andando aqui uns 235 pontos mais ou menos, trocou de cor de novo, também andou aqui, o movimento deu uma puxadinha de força compradora, rompeu o máximo do dia, mas foi rompimento falso. E depois, quando trocou de cor aqui, acabou andando mais uns pontinhos. Então, as trocas de cores hoje, igual ontem aconteceu, foram interessantes aqui no índice, tá? Já o dólar não teve oportunidade no renko. E aí, no gráfico de candles, deixa eu passar aqui para os 5 minutos. Aqui, em relação ao gráfico temporal de candles no dólar, que a gente teve aqui. Gapzinho, na verdade, gapzinho não, gapzão. Mas não em relação à quantidade de pontos. Quantidade de pontos até ok, mas se for olhar assim, não sei quantos pontos tem um gap, é um gap até relevante, porque rompeu aqui a região desse fundo já de ontem. E era um fundo também de antes de ontem, uma lateralidade aqui relevante, tanto é que eu tinha marcado um caixote. Tinha SLT, relembrando que a SLT é uma LT desde dezembro, então dos fundos, o preço está trabalhando ainda nessa região, sem definição de rompimento. E aí, então, abriu já rompendo esse caixote aqui. Então, ia tender a ter um movimento de baixa no início, porque tinha liquidez. Mas não seguiu com esse movimento de baixa nos candles seguintes. O primeiro candle foi de força vendedora, os seguintes foram de rejeição, mas a gente vê que teve muita rejeição superior. E aí veio esse candle aqui e renovou a mínima. Tem critério aqui para reversão? Reversão tinha que ser a partir do terceiro candle, não teve gatilho. Não teve gatilho, não teria risco retorno. Então, nada a ser feito aqui de reversão. Setup da VWAP. Eu vejo mais força da VWAP de jogar o preço para baixo do que para cima. Então, também nada a ser feito.
O preço acaba renovando o fundo aqui, nada de reversão também. Acaba fazendo um pullback agressivo, não entra nesse candle 13, testa de novo, vai na média 20 e aí desce 17. Esse 17 aqui não tem risco de retorno para o fundo. Também tem a questão do tipo do pullback, os critérios aqui não foram preenchidos e 9 não cruzou VWAP. Na cara de fundo aqui, não vou vender esse candle. Acaba rompendo, e aí vamos desenhar o que aconteceu aqui. Acaba rompendo o fundo, só que o rompimento do fundo foi nessa sombra, mas o candle fechou no nível do último fundo aqui. Então, rompeu só pela sombra. Mas não houve a confirmação com o candle grande, tipo assim, fechando assim. E aí o candle seguinte foi um candle de rejeição. Foi lá em cima testar a média 20. E aí eu já comecei a filtrar para 2 minutos, que esse candle aqui tá fechando até positivo e testando a média 20 de novo, e a 20 muito próximo da 9, para procurar aqui operação de fraqueza da média de 20, ou seja, caça-compra. Operação de fraqueza aqui, usando a meu favor aquela LT, a LT macro, usando como suporte. E também, deixa eu mostrar aqui no macro, é importante eu dar uma puxada aqui atrás. Nós temos esse fundo aqui, que é um fundo importante de um gap aberto aqui atrás. É um gap aberto. E aí o preço estava muito próximo dessa região. Poderia servir como suporte ou era uma região de liquidez. Mas enfim, o preço travou aqui e aí filtrei por 2 minutos. E olha que candle bonitinho, esse candle 49 aqui. E que eu fiz? Preparei aqui a operação, coloquei ordem de compra. Stop estava para essa região desse fundo aqui. Parcial 1 para 1, não andou. O preço foi lá, beliscou a média 20 de novo. Aí esse candle aqui começou a me assustar. Ok, mas candle de rejeição. Aí vem de novo. Opa, pode ser que vai continuar um movimento de alta, vai fazer um fundo duplo aqui e vai voltar a subir. Só que aí o cenário não estava interessante, com o índice não estava ajudando. O índice estava fazendo um movimento de alta naquele momento, querendo romper, fazer um pivôzinho. E aí veio esse candle 24. Eu coloquei o stop aqui na mínima do 20. E aí já coloquei para inverter a mão, já que o preço não estava querendo subir. Poderia então ser aqui uma tendência, né? Sonhando, né? Que o dólar fosse andar hoje, criar uma tendência, romper esse fundo aqui, pegar liquidez, só que não foi. E aí essa venda que eu coloquei stop aqui no 22 acabou... No 22, depois eu racei para ver o up mesmo, acabou stopando. Então foram 2 stops. Um stop aqui de 4 pontos. Depois fui fazer a operação de venda aqui com stop na VWAP. E aí foi somando, dá um 9,5 aí de ponto de stop e não fiz mais nada. Porque 9,5 era quase a amplitude do dia. Porque se eu for somar aqui da máxima até a mínima, 14 pontos. Não estava andando nada esse movimento. Não criou tendência. Respeitou o fundo do gap aberto. E se eu pegar da primeira pernadinha aqui, respeitou 100%. Então, ok. E o preço nem estava andando tanto. Essa variação aqui foi uma variação apenas de 0,30. Um pouquinho. Passa para cima o preço. Gatilho 36. Médias aqui, se for olhar, se não pagou. Nós temos aqui um canal, tende a respeitar esse canal. E aqui, se eu for entrar nessa operação, tinha risco retorno, até tinha retorno para a média de 50. Uma operação de compra aqui, de pullback, né? Da virada da média de 9 em relação à média de 20. Só que, sinceramente, se o dólar não andou aqui, não tende a andar depois. E aí, esse movimento aqui, não tinha notícia também, tá? Tinha notícia 10... Se o candle aqui fecha 11h55, na verdade, ele fecha meio-dia. Então, tinha discurso, na verdade. Tinha discurso começando aqui. E aí, o preço testou a média de 50 com a região de topo do dia e volta. E aí, fica 50 e a 20. Trap Zone. Rompe a 50, testa 80 e topo do dia. Não consegue romper máximo. E aí, o mercado tá lateral. Aqui foi confirmado pra gente, 3 toques de topo, fundo aqui. O mercado volta para baixo, testa o fundo, não rompe. Volta, começa a ter candles pequenos, dojis, falta de volume e o pior, gap entre candles aqui de novo. E aí o preço vai lá, testa a região de topo de novo, média 200 que está flat, faz uma trap zone aqui, a 20 até parece que ganha, rompe máxima, pega liquidez de rompimento de máxima, rompimento falso. Volta, em torno das médias ali sem tendência. Então, no geral, aqui acabei fazendo 2 operações muito próximas, uma invertendo a outra.
mas não andou nenhuma nem outra. Se eu tivesse mantido na compra, teria estopado de todo jeito, que esse candle aqui pegou o fundo, andou uns 2 pontos para baixo, não teria adiantado. Não teria andado também muito aqui. E a frequência, sim. A frequência está muito baixa. Deixa eu aqui abrir de novo, que tem uma função no Profit que eu descobri hoje. Frequência de mercado. Se a gente abrir aqui, ó, dólar. Vamos analisar. Espera aí, deixa eu puxar para cá. Analisar aqui em relação ao mês. O que a gente tem? Propriedades. A gente tem um gráfico puxando, tá escuro, mas a data tá aqui, dia 23/1/2024, tá? Então, como que está a frequência do mercado aqui? A amplitude, principalmente. A amplitude de média de 21 pontos. Desde finalzinho de janeiro. Desde o dia 21 de janeiro, amplitude de 21 pontos. Impossível operar. E aí tem a mínima aqui, a máxima, péssimo, Deus me livre. Enfim, interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal. Vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Sim. Já em relação ao índice, que a gente teve aqui, gap de alta, cruzamento da média de 200 para cima. A gente tinha um mercado aqui atrás caindo em canal, que é esse canal, deixa eu colocar a linha mais grossa para facilitar a visão, movimento caindo, e aí abriu tentando romper esse canal. Importante ressaltar esse canal aqui, porque vai ser decisivo, mas não acabou sendo decisivo ao longo do dia. O primeiro candle do dia foi um candle de força compradora, já testando essa região de máximo do dia anterior. O gap estava até esticado, o LS ativo. Posso pensar em reversão aqui? Posso. Tenho confluências? Eu já tenho essa confluência de ser uma região de pavio, topo importante. Outra coisa a mais aqui, em relação a esse topo, com esse fundo aqui atrás, deixa eu ver se está o fundo marcado certo. Aqui, região de 61. Então, mais uma coisa importante aí que nós temos. Então, gatilho agora, nós temos pelo 2 ou pelo 5? Pelo 2 poderia ser esse 1, 2, 3 aqui, tá? Esse 1, 2, 3. O candle 5 poderia? Vamos lá. O candle 5, ele era formado 9,8, fechou 9,10. Tem que ser a partir de 9,10, então não vale contar. E ele é um inside candle também. Já esse aqui é 1, 2, 3 pelo 2. Pelo 5 também teve um aqui, como um engolfo. Um engolfozinho, ambos tinham risco retorno para média de 9. Poderia ser reversão. Não estava aqui na hora, cheguei quando estava aqui mais ou menos no candle 9, candle 11. E aí o preço acabou pegando a região do primeiro alvo, média de 9 muito importante. Pro back que a gente não opera, o back aqui inoperável, o preço acaba quebrando a média de 9, quebrando a média de 20, cai de forma esticada. A abertura do avista, as ações estavam positivas e o movimento estava caindo. Importante ressaltar, bem estranho esse movimento. E aí em relação a Fibogap, se eu marcar exatamente do Fibogap aqui, 61 a região acabou respeitando. Formou um padrão 1, 2, 3 forte. Essa barra aqui foi uma barra de... até esqueci o nome. Engolfo. Pode ser um engolfo também junto com a barra de ignição. E aí, essa barra aqui acabou dando início a um movimento forte. Só que nessa hora eu estava comentando que aqui estava estranho esse movimento de alta, porque nós não tínhamos players que geralmente criam tendência atuando. E o BS não estava comprando aqui. Nós não tínhamos player e o BS comprando, um player tão forte que cria tendência no dia a dia. E aí o preço travou, tanto é que nesse candle 19 eu falei assim, nossa, como que é importante ver o fluxo, né? Analisar nessas horas aqui no índice, se a gente tem a UBS e XP atuando em parceria quando tem dias bem claros de analisar essas parcerias, né? E não tinha. E aí olha como esse candle foi forte, anulando boa parte do movimento desses dois candles aqui. E aí ficou travado e deu continuidade ao movimento de alta. Só que esse movimento de alta aqui, de novo, não tinha UBS. Então, se rompesse máxima, tudo bem. É normal de acontecer rompimentos, mas gerar tendência é complicado quando não tem a UBS atuando. E aí, nessa hora aqui,
Deixa eu ver se eu tenho print, porque nós tínhamos a UBS vendendo nas ações. Na hora que chegou nesse topo aqui, ela começou a disparar na venda da Vale, da Petro, começou a vender lá e ficou quieta no índice. Ela não estava nem comprando nem vendendo, estava quieta. E aí o preço não conseguiu gerar tendência, porque ela não estava atuando. E geralmente os outros players aqui, que estavam mexendo nesse movimento aqui, são players que não dão continuidade à tendência. E aí, se o gráfico já estava mostrando para mim que não tinha nada a ser feito aqui, o fluxo veio para confirmar. Ah, poderia ser um pullback aqui? Tá, mas é um pullback agressivo, não preenche critérios aqui pra gente entrar. E as médias estão em cruzamento recente, é melhor a gente esperar o quê? Romper máxima, realmente romper máxima, fazer pullback pós-rompimento. Só que isso aqui não foi um rompimento de máxima, isso aqui foi teste. Rompimento falso, voltou. Isso aqui pullback, gatilho, o Matheus estava até perguntando se poderia dar. Poderia, mas não encaixou cenário nenhum para poder média, infelizmente, aqui sem tendência. E aí o preço começou a testar várias vezes esse topo. Aí deu uma barra aqui, opa, será que essa barra vai realmente agora romper? Não foi. O movimento volta e aí teve meio-dia discurso. Começou o discurso do Powell, começou a ter doji aqui, travou esse topo legal, movimento forte, foi quase na região do fundo, médias aqui todas sem tendência de novo. 200 flat, mas o mais interessante é que o preço não conseguia voltar mesmo para a região do canal. Então a gente via pelo menos que estava rompendo. Mas estava rompendo com tendência? Não. Estava rompendo em forma de... Aqui, deixa eu desenhar. Um alargamento depois. Olha só, topo aqui e fundos aqui. Que delícia, né, de figura. Posso considerar talvez uma lateralidade? Posso também considerar aqui e aqui como se fosse rompimento falso. Mas tinha uma LT passando aqui, respeitou o terceiro toque hoje. Acabou respeitando o fim do dia também. E aí o preço ficou nesse range, um range curto, 700, 800 pontos é curto. E aí do nada nesse fundo aqui teve uma travada e uma força que começou a subir. Só que vejam bem que para anular esse movimento aqui, foram muitos candles. Rompeu máxima, rompeu, mas não conseguiu dar seguimento ao movimento. Deu critério para reversão? Não. Não deu critério para reversão. É uma região de pressão, que eu tinha até esse caixote aqui. Uma pressão que já tinha sido rompida lá atrás, mas tende agora a servir como troca de polaridade. O preço tá uma bagunça aqui. Volta, faz pullback. Pullback com gatilho, 85 longe da 20. Até mesmo estava longe da média de 9 aqui na hora. Que aí depois dá esse candle 85 não, 65. Depois 67, não é gatilho, 69, esticado longe da 20. Quebra a média de 9, quebra a média de 20. Passa por baixo, gatilhos aqui, sem risco retorno. E aí o preço depois fica em torno das médias, nada a ser feito, formando aqui no intraday um canal de alta. Então, sem tendência no dia de hoje, dentro desse possível alargamento que está formando aqui, uma situação bem complicada. Então, desenhando hoje o movimento, assim, um pivôzinho de alta que estava formando, não conseguia romper máxima, volta. Queria talvez fazer pullback para romper mínima, não conseguiu, um movimento muito forte de alta, um possível topo duplo, não foi tão bonito, cai, fica de lado. Então se for desenhar, ó, situação horrível aqui. E aí é interessante ressaltar, mostrando por imagens, como é que estava estranho hoje o movimento em relação ao fluxo. Desde a abertura do dia, deixa eu puxar a hora aqui, a gente tinha aqui o posicionamento do estrangeiro no dólar no índice vendido. Vendido, no dólar principalmente. Posição de venda até aqui, meio-dia. Já no índice, eles compraram no início do dia. Tanto é que foi esse movimentozinho de alta que nós tivemos aqui. E aí, nessa hora desse topo aqui, tanto é que renovou mínima, eles inverteram a mão e ficou na venda. Depois, então, de 9h30, ficaram na posição de venda por boa parte do tempo até meio-dia aqui, que é dessa imagem. E aí, por todo esse movimento aqui, que tentava subir então, o estrangeiro estava vendido. Ele não estava deixando o preço passar. Quem que estava como um exemplo assim de que não deixava o preço passar? Se a gente for ver o fluxo aqui, o Infut, a gente vai conseguir ver nos movimentos da UBS, junto com aqui, deixa eu puxar aqui, UBS. Movimento do início do dia, a linha de alta aqui, ela comprou. Chegou 9h20, aqui chegou 9h15, começou a vender. Ela largou todos os contratos que ela estava na compra, zerou e foi para a ponta da venda até 10h35.
10,35 foi essa região aqui, ó. Ela parou de vender nesse fundo aqui. E aí ela começou a soltar um pouquinho dos contratos nessa região até por volta de umas 13 horas. Então todo esse movimento aqui, a partir de 10h30 até umas 13 horas que foi aqui, desse ponto aqui, ela não estava comprando. Ela estava quieta. E aí nós tínhamos aqui, por exemplo, a XP. Teve uma hora que ela disparou no movimento de dando liquidez. Muito estranho. Que foi esse topo aqui, ó, 10h30, 10h20. Lá no topo máximo da compra dela, 18 mil. Ela começou a entrar na venda. E aí 10h20 foi esse fundo aqui. Ela começou a dar liquidez para esse movimento de alta. Ok, nós tínhamos a atuação dela. Ela estava dando liquidez. Mas quem que estava aqui empurrando esse movimento para cima? Nós não tínhamos a UBS, então não tinha parceria entre as duas aqui. Então, se for comparar, olha como que teve o movimento. Aqui esse fundo vermelho da UBS não corresponde com o movimento da XP. E aí depois teve um movimento correlacionado, mas esse movimento aqui que teve tentativa de rompimento da alta para cima, não tinha parceria delas. Então é importante ressaltar que muitas vezes o movimento não vai se não tiver parceria delas, e realmente não foi. Não tinha a UBS aqui atuando. E aí, depois, nós tínhamos aqui, as ações estavam positivas? Estavam. E a FNC, a Trindade, e a FNC, Petro e Vale fecharam muito bem hoje. E a FNC, olha a Petro, olha a Vale, muito bem. E nosso índice não andou. E o dólar nem caiu tanto assim. Ficou travado. De novo, mais uma vez, DIs tudo ok. De novo, o índice não andou hoje, não aproveitou, não surfou o movimento de alta. E ainda por cima não surfou o movimento lá fora. Lá fora nós tivemos um dia de alta boa aqui para o S&P. E a gente também até subiu, mas poderíamos ter subido muito mais, porque o DXY lá fora caiu forte. Parece que é pouco, 0,40, mas 0,40 para DXY é muita coisa. Eu consigo mostrar pelo tamanho da barra de hoje. Olha o tamanho da barra de hoje. No DXY, olha os últimos dias. A gente não surfou o movimento. E aí vai ver em relação aos juros americanos, também foi dia de queda hoje. Dia de queda boa. Juros longos, juros curtos. Não surfamos, mais uma vez aí. O mercado simplesmente travado. O PWZ nosso também mostra que está aí nessa região congestionada. Olha, nossa, olha o tanto de candle aqui, doji, estranho. Rejeição nesses últimos dias lá fora no EWZ. Olha o volume embaixo. Horror. Volume baixo essa semana toda aí. Desde sexta-feira. E aí o petróleo foi um dia que até de alta. Petrobras surfou o movimento aqui de alta. Vale acabou surfando o movimento de alta, corrigindo. E a gente travado. E aí aqui no gráfico, nós tínhamos notícia hoje também para talvez impulsionar. Tinha, mas não impulsionou. Tinha discurso, não causou efeito. Não, assim, não sei. Talvez só payroll essa semana mesmo para salvar. Que é na sexta-feira, porque não tá dando, viu? Produção industrial, abertura foi boa. Um dos motivos do gap ter sido de alta, tá? Veio muito bom aqui. Em relação ao anual, né? Porque o mensal já não veio tanto assim, mas tudo bem. E aí depois tinha ADP. O ADP veio até quase próximo do valor. Era uma notícia até boa, para talvez dólar cair, índice subir. Mas o mercado não quis reagir, não teve volatilidade. Depois começou o depoimento, o discurso aqui do Powell. Até teve um pouco de volatilidade, mas não tanto quanto alguns meses atrás poderia agitar. E nada mais depois. A notícia aqui na parte da tarde também não agitou. Amanhã nós temos mais notícias importantes. Começa aqui lá na Ásia, na China. Notícia importante na China. Zona do euro não tem, mas aqui antes da abertura do pregão tem notícia importante aqui no Brasil. E aí depois às 9 horas não é de movimentar, mas tudo bem. 10 horas vai ser junto com a abertura das ações, então a volatilidadezinha junto. Depois nós temos 10h30, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Não é de movimentar, tá? Mas, quem sabe, se vier uma coisa muito, assim, diferente do esperado. Mas eu não tô criando mais expectativas. Só payroll no máximo, sexta-feira mesmo. Tem, de novo, depoimento do Powell amanhã, meio-dia. Mas hoje não agitou, talvez amanhã também não vai agitar. O mercado meio que já está precificando a ideia que os juros não devem mesmo cair no primeiro semestre, não. Já estão começando a precificar que vai cair no segundo semestre. Vai ter reunião, vai ter a decisão dia 20,
Aí a decisão aqui estão precificando quase 100% que vai manter a taxa de juros. E aí na próxima reunião, que vai ser em maio, a precificação é quase unânime também que vai manter em maio. Então toda aquela ideia que nós tínhamos no início do ano que poderia cair em maio, já era. Ninguém está acreditando mais nisso aqui praticamente. E junho, como que estão as expectativas? Junho já estão precificando, mas está uma briga. Ainda eu acho que está 50-50. Estão até achando que vai começar a reduzir aqui. Mas tem muita gente também acreditando que vai manter ainda em junho, tá? Eu tô do lado que acho que vai manter ainda. Julho tá começando briga. Aí tá 50-50. Não sabe se vai começar a reduzir aqui ou se vai dar continuidade à redução que começaria em junho. Mas a gente consegue ver que aquelas apostas todas para o primeiro semestre já estão reduzindo bastante as expectativas. Lá fora, o S&P sem sinal ainda de, sei lá, que vai corrigir, né? Não sei quando esse movimento vai acontecer. Parece que o volume toda a atenção dos investidores está para Bitcoin aqui, então esperar aí o movimento voltar para os índices. Nvidia renovando máxima de novo. Dia da notícia que foi aqui, do balanço, né? Renovou máxima aí de novo. E aí, Nasdaq acabou não tendo movimento puxado hoje por Nvidia, por outras empresas do setor de tecnologia. O VIX hoje, ok, bem paradinho. Então o mercado tá bem assim, o range tá bem curto, não é só aqui, lá fora também, mas a gente tende a ficar pior, né? Porque se lá fora está com range curto no dólar, no DXY, S&P com um movimento um pouco estranho, não para de subir, aqui a gente não está correspondendo a esse movimento de alta lá fora, porque lá fora tá puxando pelo boom do setor de tecnologia, né? E a gente não tem setor de tecnologia forte, a gente não tá acompanhando esse movimento. E aí, se for olhar o macro aqui do índice dólar, lembrando, então o dólar hoje não conseguiu romper a LT. SLT, então, ainda está forte e pode ser indicador aqui de que vai testar esse topo de novo, porque para mim o mercado está travado dentro desse range aqui. Então, deixa eu tirar essa lateralidade aqui. Vai que, né, teste essa máxima. Podia ser de uma vez, e olha que ainda estava pouco esse movimento, 50 pontos. Então, esperar então reação, né, se vai realmente ser um suporte essa LT e vai jogar o preço lá para cima, afunilando cada vez mais. Mas a visão macro ainda continua para romper essa LT para baixo, só que sem sinal ainda de rompimento. Já o índice, se a gente for ver aqui o movimento de hoje, foi um movimento até normal que fosse acontecer, corretivo, porque quebrou essa estrutura desse movimento aqui, desse último fundo, quebrou dessa estrutura. E aí, antes de chegar nesse aqui, o mercado está fazendo uma correção normal, porque teve uma pernada caindo em forma de canal e esse padrão é um padrão de reversão, né? E aí, por enquanto, travadinho aqui, mas eu não sei se isso aqui vai ser sinal de pivôzinho de correção mais forte ou se é sinal de um pullback para voltar a cair. Onde está o preço agora é uma região muito mais pior. Muito mais pior, é foda. Muito pior. Nossa, muito pior. Em relação ao fundo aqui, 1000 pontos de distância. Em relação a esse topo, também aqui uns 1000 pontos de distância. Nós estamos com o preço no meio do canal de baixa. Então o preço está aqui, nesse range. Distância desse fundo para cá, distância para esse topo para cá. Então nós estamos no meio aqui dessa região. Sendo assim no gráfico dos 5 minutos, a média de 200, o preço fechou em torno dela. Não sei para que lado que vai tomar, que ela tá flat. A gente pode ter mais um dia aí travado amanhã. Bem possível disso acontecer, pela região que está localizado, por não ter notícia tão relevante assim amanhã e por ser antes do payroll, né? Payroll sexta-feira. Então, infelizmente, sem muitas expectativas aqui para esses próximos dias. Acho que é só isso que eu tinha que ressaltar. Então, a imagem que mostrei. Uma coisa interessante que nós tivemos aqui era 11 horas. 11 horas no índice foi esse movimento desse topo aqui, ó. Na hora que estava tentando romper essa máxima. Como que estava o rompimento? O que nós tínhamos? O índice aqui, se a gente for ver em relação à força, né, do estrangeiro e do local, nós tínhamos aqui alguns tempos gráficos. O local, ele estava vendido em tempos gráficos maiores. Em tempos gráficos maiores, o estrangeiro estava pelo menos comprado, tá?
Só que esse movimento aqui não foi puxado por UBS. A UBS ela não estava comprando nessa região desse topo aqui. E o mais interessante é aqui, ó, Petro, por exemplo, Diário, Petro e Vale. Nós tínhamos estrangeiro vendido nos dois, tá? Nessa hora, vendido bem. E aqui a UBS ela tá vendida no dólar, na Vale e comprada na Petro, pelo menos, ela sozinha. Mas fora isso, o movimento estava divergente, muita coisa divergente, tá? Macroeconomia, estava tudo divergente, estranho. E aí o rompimento acabou sendo falso aqui. Então era isso que eu tinha que ressaltar para hoje e vamos ver como que vai ser amanhã.